Olá, meus amigos queridos do YouTube. Bel falando, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Vou começar hoje falando aqui de um assunto bem interessante, que é sobre hérnia, que eu acredito que eu nunca falei aqui, né, com relação à linguagem do corpo, a simbologia da doença chamada hérnia, né, que pode ser também aí os nódulos, que a Cris fala, nódulos, tumores, né? Ela vai explicar o que é que significa hérnia no duodeno, que foi a pergunta de uma inscrita dela lá no canal Cristina Cairo Oficial, que eu recomendo totalmente. Inclusive tem outros canais que divulgavam o canal o trabalho dela antes dela criar o canal dela, e tem muitos programas da Cris gravados. Esse que eu vou compartilhar agora é uma transcrição do dia 23 de novembro de 2011, que ela falou também no início de bruxismo, aí vem falando da tensão no pescoço e fala da hérnia. Aí assim, eu recomendo que vocês assistam íntegro, o vídeo integral, só que aqui eu vou falar só um trecho para não ficar muito longo, tá? E é bom escutar dela, certo? Porque ela é professora do assunto. Ela é formada como psicóloga, mas ela tem as especializações e as vivências, né? Tudo o que ela já passou e que ela se curou, inclusive de dores na coluna, desvios na coluna seríssimos, cegueira. Ela fala de um tudo, então por isso que eu recomendo a todos vocês que se interessam pelo assunto escutarem o canal dela, tá? Que fosse interessando de verdade, né? As pessoas que se interessam, quase 100% vão lá. Bom, por que eu compartilho? Porque é do meu interesse, né, pessoal. E assim, a simbologia das doenças, conhecer a simbologia das doenças faz com que você entenda a personalidade e a conduta que você tem, que te levou a ter esse problema, né? Esse problema entre aspas. E o que você pode e precisa mudar para que a doença suma, né? E que as células se regenerem, porque sim, somos seres regenerativos, né? Os médicos tradicionais, eles vão dizer não somos seres regenerativos, e vão dizer que os problemas crônicos, eles são degenerativos também, e por aí vai, né? Então, te convencendo, te hipnotizando pro lado negativo, te convencendo de que você não tem como reverter o seu quadro de doença. E você confie que tem sim chances, 1% de chance já é vamos dizer, uma brecha para que chegue a 100% da cura, tá? E aí, nesse canal da Darlene Andrighetti, você vai para o minuto 7h45 do vídeo do dia 23 de novembro de 2011, e a pergunta da ouvinte Wanda, que eu achei super interessante e eu quis compartilhar com vocês. Ela diz assim: uma amiga tem hérnia no duodeno e outra na bexiga, e a filha dela tem 20 anos, então são duas perguntas que ela faz, 20 anos e tem corrimento vaginal desde os 8. Então a Cris explica tudo esse que ela perguntou. Ela fala assim, hérnia em geral, hérnia sempre representa uma saturação, um rompimento, uma extrapolação de uma coisa. Então, veja bem, se você tem uma hérnia no duodeno é a passagem para o intestino delgado. Significa que essa pessoa está sobrecarregada de ter que aceitar coisas que nunca saem da vida dela. Minha gatinha tá miando. Coisas que já deveriam ter tornado passado há muito tempo. Ela deveria se livrar, sejam pessoas, sejam coisas, profissões, hábitos, né? Objetos, seja o que for. E que ela insistiu em ficar sobrecarregada daquilo, em manter aquilo e ficar sobrecarregada daquilo, segurando, amarrando essas coisas na vida dela. Você não precisa se livrar das pessoas, de ninguém. Você precisa se livrar das mesmas formas de relacionamento com essas pessoas.
pode mudar como se relacionar, né? Ignorar certas funções que essas pessoas tinham dessas relações através da terapia, né? O que você tinha com aquela pessoa, que você pode agora deixar de ter ou melhorar o relacionamento, ou pelo menos não ter tanta necessidade daquela pessoa em determinadas questões. Fazer uma mudança na relação. Então, pode ser que seja necessário terapia, mas não pode manter a mesma forma, que é isso que está adoecendo. Todo mundo que faz terapia com psicoterapeuta, de outras formas também, a pessoa vai nessas sessões encontrando outras formas de agir, outros jeitos de interagir na vida com a sua profissão, com os seus parceiros, nos seus hábitos em casa, né? Sendo mais criativo, né? Existem infinitas formas comportamentais diferentes. Essas formas comportamentais, elas vão te salvar, certo? Quando você faz uma modificação que te liberta de uma prisão que você tinha lá do passado, que te amarrava ao passado de alguma forma. E bater sempre na mesma tecla é o que dá hérnia, tá? Manter essas relações tão na mesmice. É o que gera o tumor, é o que leva ao câncer, né? Aos nódulos, as mesmas brigas pelos mesmos motivos, com as mesmas pessoas. Então, sempre que a pessoa age da mesma forma, com a mesma situação, com a mesma pessoa, seja só por um ano só, não precisa ser muitos anos, mas olha que muitos anos é pior ainda, né? Já vai nascer algum nódulo. Então, imagine aí você passar anos e anos a fio com uma pessoa agindo do mesmo jeito. O que é que vai acontecer? Vai perfurar aquele órgão, sobrecarregar o órgão. Então, qualquer problema no duodeno significa essa conduta da mesmice, batendo na mesma tecla, com os mesmos problemas, os mesmos assuntos, mesmo jeito de falar, mesmo jeito de agir. Já na bexiga, é uma tristeza. A bexiga representa a alegria, aquela coisa gostosa de viver, prazer de viver, representa as lágrimas das emoções que devem ser colocadas para fora. E quando você tem problemas, qualquer problema na bexiga, uma hérnia, né, significa que tristeza foi arrastada por anos a fio, sem parar. Então a pessoa se acostumou tanto com essa tristeza que ela estava carregando, que ela não percebe que aquilo é de fato uma tristeza, ela acha que não é nada de tristeza, que ela é daquele jeito. É o jeitinho dela, entre aspas, né? Que é a personalidade dela, mas não é. Tá faltando uma euforia, uma motivação grande e poderosa. Estavam miando querendo a ração, agora eu já coloquei, vou continuar. Então, a pessoa que tem problema na bexiga, que a bexiga é a simbologia da lágrima, das emoções. Então, quando falta aquela euforia constante, euforia não só de um dia e passa vários dias triste, não. Euforia sempre, é uma coisa gostosa da vida, equilíbrio da vida, pela paixão, né, de viver, novos sonhos, né, que a Cris sempre fala, tenha novos sonhos que vão te mover avante. Aquela coisa de esperança profunda, expectativa de coisas boas, esperança de coisas boas. E verdadeira, né, tem que ser um sentimento verdadeiro da esperança de novas coisas acontecendo dia a dia e metas, objetivos na vida. Então, para acabar com as hérnias, a pessoa precisa fazer uma reflexão, seja hérnia umbilical, seja hérnia de qualquer lugar. A pessoa precisa fazer essa reflexão. Não é parar o que você está fazendo, né? Não é largar emprego, não é largar casamento, não é largar uma amizade, não é se desfazer de nada, do hábito de arrumar casa, jamais. Mas sim fazer diferente. O que é que ela quer dizer com esse fazer diferente? Tirar o peso interior, tirar a importância que se coloca numa determinada coisa que te prende a ela, numa emoção pesada, que você coloca sobre os problemas, sobre as responsabilidades que você tem, né? Que você tira a parte alegre e a parte engraçada e coloca peso. Então, divida o tempo um pouquinho com divertimento, com gargalhadas, até mesmo dentro do trabalho, fazer
as coisas com um pouco de humor, um pouco não, bastante. E ter amigos bons, né, pessoas que você tem afinidade, uma coisa de lazer em qualquer ambiente que você conviva, para poder filtrar esse tipo de peso que vira uma energia negativa, né, e descarregar. Então, quando você tem um divertimento, você descarrega a parte ruim. Acaba aí sim toda a hérnia. A hérnia, ela some, na verdade. E também falaram do corrimento vaginal. Não vou falar de todas as perguntas, justamente porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas para vocês verem como é a linguagem do corpo, ela facilita a forma de você pensar na cura. Você pensar na cura, porque a gente pensa que a cura só vem dos remédios. E na verdade, o remédio ele é só uma forma de você dar uma agilizada numa coisa que você pode curar através do seu pensamento. Eu tenho essa crença, porém eu não sou totalmente adepta à linguagem do corpo só. Às vezes eu uso medicamentos e eu digo a qualquer pessoa, quando você tem a necessidade forte de um medicamento, você não vai parar, não vai pegar assim a consulta de um médico e negar aquele tratamento, porque você acredita na parte do autoconhecimento piamente. Eu acredito piamente no que eu digo a vocês aqui, mas eu sei que eu vou precisar de um remédio. Por exemplo, aqui eu tenho esse Aerodine, que é para quando tiver falta de ar, e já aconteceu algumas vezes esse ano. Então, sei também da minha condição de às vezes precisar. Só que eu sei também que eu posso identificar o problema, né? Que vem da minha conduta, que vem dos pais, fazer as orações, fazer as meditações, inclusive o da Louise Hay, eu coloquei na comunidade que eu estou fazendo uso da meditação da Louise Hay, que está disponível na internet. Gente, é milagrosa, faz um efeito em mim que poucos, raros vídeos aqui no YouTube fazem em mim, tá? Eu sou difícil de chegar ao ponto de ser hipnotizada. E quando eu utilizo a meditação da Louise Hay, eu tenho um efeito, na mesma hora, eu já começo a sentir, né, o sono chegar. A minha gatinha Lara tá aí participando. E continuando, na parte do corrimento vaginal, perguntaram de uma pessoa que com 20 anos, desde os 8 anos, ela tem corrimento vaginal. E aí vai e volta, para e volta o corrimento. E o que é? A Cris responde o seguinte. Cris fala assim, os órgãos sexuais representam o sexo oposto. Se eu sou mulher, eu tenho problema com meus órgãos sexuais, o problema está com o sexo oposto, que é o homem, para mim, no meu ponto. E se for um homem que tem problemas com a próstata, com o órgão sexual, qualquer coisa, uretra, é o problema com a mamãe dele. Ou seja, ele não sabe, ele tem uma ótima relação com a mãe, mas ele tem o problema, quer dizer que ele, no inconsciente dele, guarda as memórias da sua infância, que pode ser até da parte quando ele estava na barriga da mãe. Quando ele foi gerado, a mãe sentiu coisas que ele absorveu, virou sensações que levaram a essa mágoa que ele não sabe que tem, que gera uma mágoa na criança, e a criança lá leva para a vida adulta como se nada tivesse acontecido, mas está lá. E ela fala o seguinte, temos como nosso modelo de nascimento nosso pai e nossa mãe. Até aí eu já falei isso aqui, quem está chegando de primeira vez talvez não saiba, mas quem já vê meus vídeos sabe que eu falo dessa parte do papai e da mamãe em Yang, os lados das polaridades do nosso nascimento. São os nossos modelos, né? Nossos padrões de homem e mulher. Então, um homem, por exemplo, com problemas nos órgãos sexuais, e ele tem sim um ressentimento com a mãe, que ele não sabe, ele pode ter esquecido com relação à mãe dele, isso ficou dentro dele como um modelo. E o filtro do inconsciente fez ele buscar na rua, ou seja, lá onde for, como um meio que traçado para a vida dele após esse nascimento. Ele vai encontrar namorada, esposa, amigas, pessoas no convívio que vão fazer com que ele sinta mágoa, que ele não sabe que teve, que contraiu contra a mãe. A mesma mágoa que a mãe, de outra forma, fez ele sentir lá quando ele era criança, até os 15 anos, né?
Dessa forma, desencadeará, através dessa forte emoção, a doença dos órgãos reprodutores, tá? Na mulher, quando tem esse corrimento que a moça perguntou, que seja lá vaginite, candidíase, todos os problemas vaginais, estão relacionados à mágoa para com o homem. E se você tem um problema que não acaba nunca, toda hora tem que passar remedinho, tomar remedinho, passar pomada, toda hora tem problemas lá nessa região íntima, fazer oração para o perdão para sua única origem masculina, que é o papai, que é o sexo oposto, órgão reprodutor. Quem vai estar aí precisando da terapia é a parte yang, que é o papai. O restante dos homens, seja marido, seja patrão, seja namorado, seja irmão, seja primo, filho, homens que passam pela sua vida, estão dentro do seu conjunto yang, no reflexo, na derivação do papai. Muito mais simples a gente trabalhar com a raiz, pelo taoísmo, do que a gente buscar quem nos magoou hoje, ontem, anteontem, né? Foi o vizinho, foi o padeiro, foi o irmão, foi o primo, foi sei lá quem, o colega de trabalho. É muita gente para a gente perdoar. Então volta para a raiz. Essa terapia pela raiz, ela é mais fácil porque vai ser todas as pessoas que um dia veio ter te magoado e você só guardou, não perdoou, mas também não sabia que tinha que perdoar para curar a sua doença, que seja qual for. Voltando, qualquer problema com qualquer homem na vida, oração do perdão, terapia do perdão para o papai. Porque trabalhando dessa forma simples e com a origem, é uma forma mais bonita, como diz a Cris, mais bonita, mais original, simples de trabalhar a libertação da criança interna. Aí tem pessoas como eu que já fizeram a oração. Aí tive um problema certa feita, depois já de ter feito a oração por 90 dias. Faz a oração na hora que sentir o sentimento, né, que sentir que existe uma tensão, que você segurou e na verdade não teve tempo de fazer uma meditação sobre a coisa, uma reflexão. Porque a reflexão ela pode desfazer de cara o problema que você teria futuramente, se você identificar a emoção que você teve. Foi raiva? Foi tristeza? É por isso que os pais que conversam com seus filhos sobre os seus sentimentos, sobre o que eles sentem, sobre o que eles pensam, sobre as situações, os filhos conseguem ter uma maturidade emocional, uma inteligência emocional que vai gerar mais saúde para ele, né? Então, essa terapia do perdão faz sempre, tenha na sua bolsa a oração para você fazer. Se você tiver um problema com uma mulher, né? Faz. Você começou a engordar, né? Que engordar é o seu lado yin desequilibrado. Começa a fazer a oração quando sentir que está com ansiedade com relação à comida. Se você já fez, se você não fez, tem que fazer 90 dias, papai e mamãe, tá bom? Não perca muito tempo em fazer terapias, faça todas que são possíveis, acupuntura, Tai Chi Chuan, aquela microfisioterapia que eu acho fantástica, constelação familiar que a Cris sempre fala, passes, reiki, jorei, né? Todas, que essas também soltam lá da raiz, elas vão na raiz do problema que é espiritual. E você vai ver que o corrimento e qualquer outro problema vai desaparecer, certo? Mas pro papai, mulheres pro papai, tá? Mesma coisa vale também para ovários policísticos, isso que eu falei aqui. Mulheres também que não conseguem engravidar, mulheres que atraem um homem que não querem ter filhos. Também a mesma coisa, a oração do perdão pro seu pai. Mas aí é o que eu te digo, não fez a oração do perdão, se não fez essa terapia, a primeira vez que você está escutando isso, você ainda não conseguiu terminar, começa, anota os 90 dias, um dia para o pai e um dia para a mãe. Quando você terminar, você tem que fazer a terapia com psicólogo ou com um terapeuta que você confia, psicoterapeuta, que tem várias terapias, né?
Existe a meditação guiada, que tem pessoas que não querem fazer consulta com o psicólogo, que eu acho que é muito melhor. Faz isso, tá? Não é oração para o pai, corpo, tá? Quando você vai fazer essa oração, você tem que entender que não é para o pai exatamente o pai, é o pai do modelo, né? Aí eu até escrevi para vocês entenderem. É o pai modelo criado pelo seu inconsciente a partir do que você, quando você é criança, captou aquele tipo de conduta, aquele sentimento, aquelas sensações que seu pai transferiu para você pela conexão espiritual, pela conexão eletromagnética que você tem até completar 15 anos, 14 anos e meio, 15 anos, tá? As sensações tanto positivas, os lados bons e os lados ruins. O mapa astral mostra o que você captou, o mapa astral mostra quais partes você tinha mais sensibilidade, né? Se era mais a profissão do pai, se era mais a parte emocional do pai, se era mais o que era que você captou do seu pai. Porque você nasceu em um momento diferente do seu irmão. Então o que você captou foi diferente. E também pelo seu signo você sabe a sua missão na vida também. O astrólogo ele faz esse estudo e te passa, né? E sabe suas feridas, e sabe o que é que você tem que trabalhar para poder curar. Mas aí até você chegar a esse ponto você tem que ir em busca dele, né? Em busca do seu autoconhecimento, porque é complexo, existem várias formas de se conhecer e de se curar. Quando criança, nós captamos coisas do papai até os de 7 anos e meio até os 14 anos e meio. E da mamãe na barriga, a gente já começa a captar sensações até que ela tem com relação a homens da vida dela, mulheres da vida dela. E essas coisas a gente guarda no profundo do inconsciente, né? Leva a uma forma de vida que adoece. E aí a gente não consegue modificar tão facilmente, mas nem também sabe o motivo por que a gente é assim, né? Ninguém entende por que a gente é assim. Essa parte da conduta, ela tá numa parte muito difícil de a gente acessar. Só por hipnose, né, terapia, que a gente consegue acessar o inconsciente, que é o profundo da consciência. Por isso que a gente precisa de terapia, né, oração, do pai para a mãe por 90 dias, como eu falei, precisa ser para os dois, para que haja o equilíbrio das polaridades, tá? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido essa parte em que a Cris ela fala sempre da oração do perdão. A Cris tem o site dela, a Linguagem do Corpo, né? Eu não sei se é a Escola Brasileira de Linguagem do Corpo, é só linguagem do corpo.com.br. Mas botando no Google é muito fácil, tá? Eu já fui lá várias vezes. Lá tem toda a agenda dela. Quem quiser fazer os cursos, que valem muito a pena, ela também faz excursões para o Egito. E quem tem interesse vai lá. Tem os contatos, os números. Quem tem facilidade de ir para São Paulo é melhor ainda, mas ela faz em todo o Brasil, certo? Então é isso que eu recomendo a todos. E eu escuto há anos, nunca vou parar de escutar. Como diz ela é como se fosse uma pílula do dia seguinte. Ela não me escute, mas eu sou admiradora dela. E ela consegue, através, apenas falando no YouTube, ela já consegue mudar a energia do dia, né? Por isso que eu recomendo que você que está me assistindo agora vá no canal dela, se for de manhã, de tarde, de noite, para escutar um trecho ou na íntegra. Ela e o Luiz Cairo, parceiro dela e primo dela também, que eles falam muito bem do assunto, de forma até bem humorada, trazendo conteúdo de todo tipo, não só a linguagem do corpo, mas eles vão abordando, né, vão passeando, perpassando por outros conhecimentos, explicando por que a astrologia é tão incrível, né, explicando por que a numerologia é tão incrível e de que forma, né, das várias formas que você pode trabalhar o seu inconsciente e se modificar no dia a dia e perceber, né, que muitas vezes o que você acha que o outro está fazendo de errado, na verdade é só uma transferência, né, e existe a contra-transferência, ela explica isso em alguns vídeos também, e para sempre entender que nada acontece por acaso e que ninguém é vítima de ninguém, por mais que nós pensamos assim, fica mais fácil achar que eu sou a vítima, muito mais fácil a minha facilidade em achar que eu fui vítima de uma situação. Porém, se atrair aquilo ali,
ela tinha que vir até a mim, né, como lição de vida, já que enquanto estamos vivos, estamos ainda recebendo a lei de causa e efeito até o último dia de nossa vida. Beijos de luz, Deus os abençoe, paz profunda. Faltou a mensagem do final, que é assim, que eu achei que tinha a ver com esse assunto que eu trouxe aqui hoje. Não viva no piloto automático, não se deixe engolir pela rotina. Arranja tempo livre para colorir o que te faz bem, o que te acalma e o que te acolhe. Essa mensagem foi compartilhada pela página no Facebook Apreciadores dos Girassóis. Beijos, pessoal! Encerrando o vídeo. Deixe o seu joinha que ajuda muito e comente. E compartilhe. Tchau, tchau!